Olá, telespectadores! Meu nome é Andréia Freitas e hoje vamos falar um pouco sobre a historicidade do professor de matemática e de seus antepassados profissionais. Ao saber quem são seus avós, bisavós e até mesmo tataravós profissionais, o docente em matemática compreende os múltiplos sentidos das ações realizadas nas salas de aula desde a antiguidade até hoje. Ter ciência de contexto de outros tempos do ensino de matemática possibilita o entendimento do que são novidades e continuidades na tarefa cotidiana de ensinar matemática aos indivíduos sociais. O ofício de ser professor de matemática, como a maioria das profissões, é herdado de práticas e saberes que vêm de diferentes épocas. Para começar, em 1699 foi criado o curso com aulas de artilharia e fortificações devido à coroa portuguesa estar preocupada com a defesa de sua colônia, o Brasil, e a costa brasileira, que exigia inúmeras construções para ser preservada e, assim, proteger as riquezas que dela iam se extraindo. Apesar da ideia, apenas em 1738 que o curso começou de fato a funcionar e o docente Alpoim, responsável por ministrar o curso, ensinava, a partir do ramo da geometria, como é possível calcular o número de balas de canhão que um determinado lugar pode conter, ou ainda, à vista de uma pilha de balas de canhão, saber quantas balas a pilha tem. Além disso, Alpoim escreveu 2 obras que se tornaram os primeiros livros didáticos de matemática escritos no Brasil, Exame de Artilheiros e Exame de Bombeiros. Essas 2 traz à tona como nosso tataravô profissional retirava da guerra o sentido de sua profissão. Já com a independência, em 1822, o Brasil precisava ter uma universidade. Então, em 1827, são criados os cursos jurídicos, que exigiam dos candidatos noções nas áreas de língua francesa, filosofia racional e moral, gramática latina, retórica e geometria, onde as mesmas eram aplicadas em exames. Dadas as circunstâncias, a geometria foi o meio que propiciou os conteúdos matemáticos a ascenderem à categoria de saber de cultura geral, mudando assim como a matemática era vista. Para que os candidatos ingressassem nos cursos, era necessário estar inserido nos cursos preparatórios. O caminho dos cursos preparatórios era muito mais rápido que a seriação escolar secundária, já que era necessário apenas estudar os pontos do exame. Esses pontos organizavam, por exemplo, toda a matemática escolar e seu ensino. O trabalho didático pedagógico de nosso bisavô profissional consistia então em fazer com que seus alunos fixassem os pontos selecionados pela faculdade. Com a lista deles, o candidato preparava-se para as provas escritas e orais. Saber cada um deles de cor era um modo de ser bem-sucedido no ingresso ao ensino superior. Nesse sistema, o professor de matemática permaneceu e sedimentou sua prática por 100 anos. Nos anos de 1930, surgiram as faculdades de filosofia que tinham como objetivo a formação de professores, já que, depois de um século, o Brasil conseguiu implantar o sistema seriado de ensino e os preparatórios foram desaparecendo. Com isso, o fato mais marcante no trabalho de nosso avô foi ter acompanhado o nascimento de uma nova disciplina escolar, a matemática, resultado da fusão da aritmética com a álgebra e a geometria. Outros fatos curiosos são que a população escolar é mais e mais engrossada por filhos de uma classe média que não para de crescer. O aumento na produção editorial de livros didáticos, surgem as coleções de obras para serem usadas pelos alunos em cada uma das séries escolares. Isso a partir da Reforma Francisco Campos, no primeiro governo de Getúlio Vargas. Depois, nos anos de 1960, a matemática começou a se reinventar. Na primeira página da Folha de São Paulo, do dia 12 de julho de 1963, a foto de uma sala de aula com os dizeres: professores secundários voltam novamente às carteiras para revolucionar o ensino de matemática com 50 anos de atraso entre nós. Levou a categoria de nossos pais profissionais a participar de cursos de treinamento, ou seja, era preciso esquecer tudo que havia aprendido e aprender novamente o que iria ensinar.
Surgem então novos livros didáticos. O primeiro deles passa a ser utilizado por todo o Brasil e também por nosso parente de profissão, o livro de Oswaldo Sangiorgi, lançado em 1963. O primeiro de uma série de 4. Faz escola entre os professores e constitui guia para o trabalho de ensino de matemática moderno, acompanhado de um guia para o uso dos professores. E nós? Quem somos nós, professores de matemática, nesse atual contexto social? Bom, inicialmente, temos que para o aprendizado dos conteúdos matemáticos, articulamos a vida real e o nosso trabalho cotidiano, um ensino menos formal, mais intuitivo, para interligar as múltiplas matemáticas presentes ao nosso redor. Pelos anos 80, no Acre, durante a comercialização da borracha, a matemática era utilizada de maneira intuitiva, ou seja, os pequenos comerciantes compravam as chamadas bolas de borracha e traziam para a cidade para trocar por mercadorias que eram anotadas em um caderno grande, onde existia uma lista na página inicial em que cada pessoa correspondia a um número, o chamado borrador. O pai da professora doutora em Educação, Ciências e Matemática da Universidade Federal do Acre, Simone Maria Chalub Bandeira, o senhor Alban, conta que o método utilizado era a prova dos 9 fora. Esse método era usado para verificação dos cálculos de cada compra feita com a finalidade de garantir que os preços totais da compra estavam corretos. Enfim, percebemos que mesmo não sendo mais utilizado em sala de aula, a prova dos 9 é um método que ainda é utilizado por muitos comerciantes para verificar se existem erros realizados nas 4 operações, onde a mesma esconde conceitos como divisibilidade, decomposição decimal de um número natural e indução matemática. Dessa forma, nota-se que o uso da matemática traz a solução de problemas diários que, ainda que o método não seja mais utilizado no momento no ambiente acadêmico, demonstrando que a matemática é uma ciência com múltiplas faces, não limitando-se apenas no ambiente escolar em questão. Já agora nos anos 2000, especificamente 2021, estamos vivendo um cenário atípico devido à pandemia causada pelo Covid-19. O ensino da matemática e de outras disciplinas foram prejudicados e, com isso, foi aberto um espaço para a necessidade do desenvolvimento do ensino por outros meios que garantisse a aprendizagem e segurança durante o período de isolamento social. Nesse cenário, nós, integrantes do PET Matemática UFAC, junto com outros licenciados de matemática, desenvolvemos o projeto PETIC, viabilizando ajudar os alunos ingressos nos cursos de exatas e alunos da rede de ensino básico. Tal projeto utiliza as plataformas digitais para levar o conhecimento da matemática até os estudantes por meio de vídeos com a finalidade de apresentar de forma interativa os conteúdos trabalhados e divulgar nas plataformas digitais como Facebook, Instagram e YouTube. A interação por meio desses recursos tecnológicos ameniza os transtornos causados pela crise sanitária causada pelo Covid-19, conduzindo o conhecimento aos discentes de maneira lúdica, interativa e de fácil compreensão. Dessa maneira, concluímos que a evolução do ensino da matemática é notada pelo modo de como a mesma atualmente é ensinada e difundida sem necessariamente seguir um padrão de ensino, carteira, quadro, giz e afins, e sim por meio de outros canais de comunicação. Além disso, os conhecimentos podem ser construídos de forma didática, atentando-se à gradativa construção dos saberes, do mais simples ao complexo, e ainda restringindo-se não apenas na matemática acadêmica, mas ampliando os horizontes para a matemática do cotidiano.